Pronto. Oi, Bruna, boa noite. Oi, Ju. Tudo bem, Ju? E ele, o Luane entrou. A gente estava com um probleminha na conexão. Ah, é, só apareceu agora, amiga. Tava com problema na conexão, não tava conseguindo conectar. Nem a Luane conseguiu. Gente, que Conseguiram aí. loucura, gente. Eu não conseguia de jeito nenhum conectar aqui. Que loucura é essa? Até no celular da minha mãe eu tentei. É o horário, as pessoas fazem live nesses E horários. aí eu fui olhar várias lives, gente. Eu falei, que isso? Ai, gente, que nervoso. Mas deu certo, né, gente? Boa noite. Feliz aí de estar iniciando mais uma live, né? Porque assim, a gente fala em live, as pessoas pensam, ai, deve manjar muito sobre o tema. Na verdade, quando uma pessoa faz uma live, ela também tem interesse de conhecer mais. Então, quando a gente faz essa live, é também para compartilhar com vocês e escutar vocês. Se vocês também tiverem opiniões, né, souberem de algo diferente, podem questionar, colocar aí, colocar perguntas e a gente vai conversando, tá? Eu sou professora Sim. Luane, né? Como a gente está aí no perfil da Dani, eu não sei como falar. Preciso me apresentar para vocês. O que acontece? Hoje a gente vai estar falando sobre o homeschool e a inclusão, né? Já que a gente teve que se adaptar da noite para o dia, na questão do ensino em casa, né? Eu e a Dani separamos alguns tópicos, vou deixar a Dani se apresentar rapidinho e a gente começa a live. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Alexandre. Alexandre sempre está por aqui. A Alexandra É, é o máximo. eu sou psicopedagoga, trabalho com o público de Fundamental 2 e médio e já trabalhei com a Luane. Eu trabalhava com educação infantil e ela com fundamental. E a gente aprendeu muito uma com a outra. E a gente fez a primeira live há umas 2 semanas e deu super certo. E a gente recebeu pedidos para repetir a live, para fazer com, com mais informações, aprofundar mais alguns temas. E eu coloquei no meu perfil o questionário para as pessoas fazerem as perguntas que elas tivessem curiosidade. E as perguntas que foram feitas foram a questão do homeschool, o que é o homeschool. A Luane vai estar explicando para a gente o que é homeschool. E como fica a questão da inclusão de alunos especiais nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. Então a gente vai tratar um pouquinho de homeschool, de inclusão, e depois a Lu vai apresentar o que pode ser feito na educação infantil no fundamental, e eu vou estar falando um pouco sobre Fundamental 2 Ensino Médio. Boa noite a todos, e a gente vai abrir um tempinho também depois para vocês estarem interagindo com a gente, mas podem interagindo durante a live que a gente vai respondendo por aqui. É isso, então vamos lá, gente. Antes de começar a live, eu queria pontuar uma coisa aqui, que a gente colocou homeschool e muita gente pode estar pensando que é o que a gente está fazendo atualmente na educação, e não é. A educação que está acontecendo hoje, diante da pandemia, é um ensino à distância, né, temporário. Porque da noite para o dia nós tivemos que nos adaptar e usar o que tínhamos em casa, só que nós temos o auxílio da instituição. No homeschool não ocorre dessa forma. O homeschool é o ensino domiciliar, né, que pode ser oferecido ao aluno tanto pelos pais responsáveis ou por um professor. Então, quando a gente fala do homeschool, a gente está falando, tá dando para ouvir, né, gente? Que às vezes eu fico segurando o fone, Tá, mas tá acredito que sim. ótimo. Então, quando a gente fala do homeschool, a gente está falando justamente disso, dessa oportunidade de estudar em casa. Só que quando ocorre esse estudo em casa, as disciplinas são modificadas, os materiais são adaptados, né?
e não tem esse suporte da instituição. O que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo um ensino à distância, mas a gente tem o apoio da instituição, né? Que o filho estuda, até que eu também, porque eu atualmente estou fazendo uma pós à distância em neuropsicopedagogia. E assim, as minhas provas eram presenciais e agora já é à distância. Estou achando bem ruim, porque a gente acaba caindo na comodidade. É um ensino totalmente diferente do que nós estamos aptos, né? Então, quando a gente fala de homeschool e ensino à distância, há essa diferença. O ensino à distância, a gente tem o suporte da instituição. O homeschool é uma escolha da família, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma lei que tenha entrado em vigor que ofereça o homeschool, nós não temos, apesar de muitas famílias e muitas instituições já estarem correndo atrás, pesquisadores, nós ainda não temos, tá? Já ocorre em mais de 60 países. Aqui na América do Sul nós já temos, se eu não me engano, Chile e o Equador, mas eu depois vou me certificar, que também já oferece o homeschool. E é importante também falar aqui que a Alemanha e a Suécia, né, que são países super desenvolvidos, é proibido o homeschoolar lá. É uma prática ilegal no país, tá? Importante pontuar isso para vocês. E aí, a gente resolveu falar desse tema porque, diante da pandemia, acreditamos que seja uma metodologia bem próxima agora de nós, porque nós, mais do que nunca, estamos nos adaptando a ensinar e trabalhar em casa, né? Estudar também. Lu, vale ressaltar também que o homeschool, ele é uma escolha da família, né? Sim, uma escolha da família. O que a gente tem vivido atualmente é o contrário. Não, é uma forçação de barra, né? Sendo obrigada a ensinar em casa. Estão, assim, eu vejo muitos memes, eu morro de rir, porque a gente acaba rindo mesmo, né? Às vezes o pai falando assim, ontem eu até postei um no meu stories, uma mãe falando assim, nossa, a professora botou só 20 minutos de aula, mas assim, vocês não sabem, né, assim, quem é, no caso, o responsável aí, que não tá aqui no nosso lado, o quão difícil foi nos adaptarmos para oferecer esse ensino à distância, da noite para o dia, porque assim, eu fiz pedagogia, né? Dani também. A gente não aprendeu na escola como trabalhar à distância. A gente teve uma aula... E os pais não aprenderam a ser professores em casa. Então assim, é tudo muito, muito solto pra gente. A gente tá tentando juntar peça por peça para que isso aconteça e dê certo. E... Sim. Essa questão que a Dani falou, que é uma opção dos pais, é muito importante ressaltar, que eu olhei várias reportagens sobre o assunto, e muitos pais preferem, né, em outros países, isso surgiu nos Estados Unidos, porque às vezes eles acham que a escola não oferece um ensino de qualidade, acha que existem pessoas de má influência dentro da escola, por questão de religião também. Então, assim, esses são um dos tópicos e motivos para que ocorra e tenha hoje o homeschool em mais de 60 Sim. países. E aqui a gente ainda defende a questão da socialização, a escola como um ambiente que educa socioemocionalmente. A interação pra gente é muito importante, assim, né? Eu sempre digo, a gente precisa dessa interação. Né? Porque a gente aprende com o outro o tempo todo. A Amanda comentou aqui, por isso vemos as dificuldades de tantos pais em realizar as atividades escolares com os filhos, com certeza. Tanto para vocês... precisam ter paciência. Sim. Ambos os lados precisam ter paciência. Muito bem, de verdade. E assim, é exatamente isso. Vocês não tiveram esse preparo e nem a gente. Se nem a gente como profissional tivemos esse suporte, esse amparo, né? Que da noite pro dia, numa sexta-feira, saí do meu trabalho e aí no sábado... Foi assim, ó, sábado... Gente, a partir de segunda-feira vocês vão trabalhar em casa. Gente, eu quase enlouqueci. Primeiro que o meu celular não é de grande porte, então eu já fiquei pensando como é que eu ia gravar um vídeo nele. Logo depois o meu celular caiu, quebrou a tela, então eu fico me virando nos 30. A minha sorte é que eu tava com um notebook novo, senão eu não sei como eu ia dar conta. É muito complicado, a gente tem que editar vídeo, mandar para o YouTube. Outro dia o meu celular, gente,
Eu fui tentar salvar no Google Drive. Eu nem sabia mexer nisso, de verdade. Eu fui salvar, o meu celular parou. Eu perdi o meu celular por um dia inteiro, para vocês verem a gravidade disso, que a gente não tem noção e a gente vai tentando, chutando balde, vamos usar o que tem. Eu me desesperei, botei no Google Drive, perdi meu celular. Sorte, né? Que eu falo que não é o pai Google, não, o pai YouTube. Tudo que você quer aprender tem ali. Eu botei lá, como Sim. consertar celular tal. Menino, eu vi um vídeo e consegui ressuscitar o meu celular. Então, assim, né, brincadeiras à parte, a gente tá cortando e Deus nos acuda, né? Meu namorado aí, Felipe, realmente ele sabe. Eu fiquei desesperada, gente. Peguei o celular da minha mãe de noite pra mandar mensagem pras coordenadoras pra avisar, foi uma loucura. Mas assim, é Sim. exatamente isso. A gente está vivendo um dia após o outro, se reinventando. Nós que estamos acostumadas a trabalhar com educação especial, nós estamos acostumadas assim a trabalhar com material adaptado, a criar, porque isso é meio que um método nosso. A Dani, que já é psicopedagoga, eu também que estou fazendo a pós, a gente sabe que é o nosso papel fazer isso, entendeu? Nossa obrigação mesmo, porque a gente precisa de métodos que segurem o aluno. Mas eu fico pensando, professores que não têm esse contato, que não estão acostumados a trabalhar dessa forma, o quanto para eles deve estar sendo difícil também. Sim. Agora a gente vai falar um pouco da inclusão, né? Que a Lu entrou nesse assunto. A inclusão, ela trata mesmo de incluir aquele aluno com alguma necessidade. Seja Isso. uma necessidade cognitiva, intelectual, física. E a gente já trabalha com essa questão, no dia a dia. E geralmente o quantitativo não é muito, em uma turma de 20, um ou dois alunos são inclusos. E esse processo já é difícil, Bastante. e em algumas escolas há o suporte de uma mediadora, há o suporte de uma auxiliar. E agora em casa, essa figura ela não existe mais. Os pais são essa figura de adaptação, né, dessa criança. Sim, E é. a gente tenta pensar agora no momento de incluí-las nesse contexto, que é muito difícil, né? Muito. Então, o desafio maior é a questão da inclusão desse aluno que possui necessidades especiais nesse ambiente de ensino à distância, né? A gente pode, Nossa. o que está todo mundo chamando de homeschool, a gente pode, depois de ter visto os conceitos, a gente pode chamar de uma educação à distância, o que já é difícil para um adulto. Eu tenho feito a educação à distância na pós-graduação, também não estou achando muito difícil. E imagina para as crianças, imagina para uma criança com necessidades especiais. Eu tenho ouvido muitos relatos de pais que estão cancelando as matrículas nas escolas porque o seu filho já tem uma necessidade especial, então presencialmente já é difícil. Imagina, a distância. Mas eu acho que todos os pais, independente de terem filhos com necessidades ou não, a busca precisa ser incansável para que seus filhos alcancem o desenvolvimento. É Se muito mais reinventar todo dia. cansativo, Se reinventando todo dia, não adianta. É como a Amanda mas tá falando ali embaixo. sim, mas a gente não pode desistir. Inclusive, Lô, eu botei até na minha página, eu me coloquei à disposição de pais que tenham filhos com necessidades para ajudá-los, para apoiá-los, para dar dicas, para dar suporte, Muito bacana. porque se isso não for levado com muita responsabilidade, o prejuízo lá na frente vai ser muito maior, porque esses alunos que são incluídos nas turmas, eles já possuem uma dificuldade. Se Sim. nada for feito nesse período em que a gente está em isolamento, o prejuízo lá na frente vai ser muito maior. O prejuízo de pessoas que têm abandonado seus tratamentos, terapias, o convívio social e tudo isso junto. Talvez agora, todo mundo em casa, os pais, os responsáveis, eles não vão ver o prejuízo. Mas lá na frente, quando tudo acabar, quando a criança tiver que voltar para a escola, então
vai dar para perceber o prejuízo, entendeu? E eu Isso é acho que verdade. esse prejuízo não é só para os alunos que fazem parte da inclusão, mas para todo o público, porque principalmente a educação infantil, que requer uma atenção redobrada e que as atividades práticas não são possíveis de serem feitas online, né, com a turma. Então, acho que é muito importante os pais, os responsáveis, se empenharem nessa missão da educação em casa, nessa educação à distância temporária, gente. A gente deve lembrar sempre que isso é Esperança temporário e que de se vai acabar o mais rápido acabar. possível. Sim, é isso. É E eu verdade. e a Lu, a gente conversou sobre isso durante a semana e ela trabalha com a educação infantil e com fundamental, eu trabalho com fundamental 2 e com médio. Ela vai estar falando um pouquinho para os pais de crianças como isso pode ser feito e depois eu vou falar um pouco para os pais de adolescentes, como a gente pode lidar com todas essas questões durante a quarentena, durante o isolamento social. Vamos lá. É importante, assim, né, pegar um gancho do que a Dani falou, do que a gente vai ver daqui a um tempo, se isso não for tratado com responsabilidade, é que o Brasil é dos países com mais evasão escolar. Isso a gente está falando aí de alunos neuroatípicos. Então, quando a gente está falando de um aluno, né, que está na inclusão, né, que é portador de necessidades especiais, você pensa no agravante de uma situação dessa, né? Se a gente pega um aluno, às vezes, que abandona o estudo por gravidez, né, na adolescência, vários pontos aí, até quando a gente fala mesmo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, a evasão já é muito grande. Então, quando a gente pensa numa criança que tá ali todo dia numa rotina e tudo muda da noite pro dia, nossa, a gente é uma perda muito grande, né? E para reconstruir isso é um dano bem complicado para reconstruir. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que assim, muitos pais têm falado assim: eu não consigo fazer dever com a criança não para, não sei o quê. Gente, a gente sabe que é um ambiente totalmente diferente da escola. Ela tá em casa, ela acha que é brincadeira, ela acha que pode fazer a hora que ela quer. Uma das primeiras dicas que eu vou dar aqui, aliás, a Dani se disponibilizou a estar fazendo esses vídeos, né? Eu também, vídeos não, dando dicas, ideias, eu também estou me disponibilizando, depois eu vou estar postando isso. Eu sempre que posso, porque assim, eu trabalho em 2 escolas, né? Inclusive trabalho no Divertivendo, que é uma escola que atende o aluno especial de uma maneira incomparável. A Dani trabalhou lá. A gente sabe como a gente puxa dali, puxa daqui. Se a criança não aprende com alfabeto móvel, a gente cria uma outra coisa. A gente fica adaptando o tempo todo e funciona mesmo. E eu aprendo muito no Divertivendo diariamente. E aí, eu acho que é muito importante você criar uma rotina com essa criança em casa. Você tem que ter uma rotina, como se ela estivesse indo para a escola, porque assim, tá em casa, já acha que é brincadeira. Então você do nada acorda, toma café, brincou, e do nada, filho, vamos fazer dever agora? Não vai dar certo. Entendeu? E Você tem que. Vale ressaltar também que a casa é o ambiente de descanso e lazer da criança, não é um ambiente Sim, para então, isso. a criança Então, a não mente dela é consegue condicionada a associar. descansar e brincar. Ela tá condicionada, ela não associa que ali ela também tem que estudar. Então, assim, eu acho importante você conseguir primeiro separar um espaço na sua casa de estudo. Pra ela saber que ali vai ser o momento que ela vai sentar. Pode ser uma mesinha, uma cadeira, um cantinho na sala, no chão. Gente, você tem que ter um lugar, só isso. Um lugar que ela saiba, agora eu vou sentar e eu tenho que prestar atenção no que vai ser feito daqui pra frente. Porque, assim, você pega uma criança, como eu estava dizendo, no meio de uma rotina dela, almoçou, brincou, vai fazer dever? Não vai, né? Não vai, não vamos mentir. Ou vai fazer de qualquer forma para ficar livre e não vai ter agregado nada no conhecimento dessa criança. Então, boa, Tamires, montar um quadro de rotina é fundamental. O quadro de rotina ajuda muito, muito mesmo, tá? E aí a criança... Vou postar mais tarde no Insta sobre o quadro de rotina para a galera que não sabe o que é entender mais ou menos, tá, Lu? Boa, boa, boa. Faz isso sim, Dani.
E aí, a gente, voltando ao assunto, então você separou um espaço, um horário do seu dia. Eu sei que tá todo mundo também trabalhando home office, então às vezes você vai falar, pô, Luane, eu não tenho como separar um espaço do meu dia porque eu tô trabalhando. A gente entende também. Então você vai falar com seu filho, filho, olha só, tal horário a gente vai tentar fazer suas tarefas. Se a mamãe não conseguir, o papai fazer nesse horário, a gente vai fazer um outro horário, mas tem que se comprometer a fazer. Isso tem que ser uma coisa diária. Não dá para fazer, às vezes, uma vez por semana, porque vai juntar um monte de atividades que as escolas estão enviando, não vai dar conta de fazer, né? Lembrando que a gente já acha que esteja sendo muito difícil essa fixação de conteúdos, e a gente não vai enganar vocês. Porque assim, eu, por exemplo, eu tô lançando conteúdos, eu sei que eu vou conseguir retomar depois, eu sei que eu vou conseguir sanar, né, essas deficiências que ficam no aprendizado. Só que assim, se a gente não tiver o hábito de estudar todos os dias, criar essa rotina, para depois recuperar tudo vai ser impossível, né? Então, eu, como vou falar aí da educação infantil, do ensino fundamental, eu trabalhei com educação infantil durante um bom tempo. Agora, é porque eu e Dani, a gente é muito amiga, mas devido à correria do dia a dia, a gente mal consegue se ver. A última vez que nós conseguimos nos encontrar foi em janeiro. Eu tava vendo as fotos esses dias aqui. Na a gente praia. fala muito na praia, que eu tô morrendo de saudade, inclusive. E aí eu tô trabalhando esse ano com o ensino fundamental, né, segundo ano de manhã e quinto ano à tarde. Quinto ano à tarde eu trabalho numa escola, que é uma escola regular, mas que a demanda são alunos especiais, que é o Divertivendo que eu estava falando. Então, eu vou falar da educação infantil porque eu trabalhei 4 anos na educação infantil, né? Trabalhei com maternal 2, trabalhei com pré-2, trabalhei com berçário um tempo, só que foi em estágio, então não conta como lecionar, né? Mas assim, eu tenho uma experiência bacana com a educação infantil e eu sei da importância da ludicidade. Então, assim, quando às vezes a ludicidade é fundamental na educação infantil. Se não é lúdico, a criança não quer. Você pega ali, mostra pra ela a letra A. A de quê, mãe? Aí você vai falar às vezes assim, de avião. A criança vê avião todo dia? Não vê, gente. Entendeu? Então você tem que pegar coisas primeiro do dia a dia dela pra puxar ela pro hoje. É igual a gente na escola, a gente monta um planejamento, por isso que o planejamento da escola ele é flexível, porque a gente primeiro conhece a turma, é muito engraçado até quando a gente monta o planejamento para o primeiro dia de aula, que a gente pensa uma coisa, chega lá outra totalmente diferente, a realidade é totalmente diferente. Então vocês como pais sabem exatamente o que vocês podem estar apresentando para essa criança, entendeu? Por exemplo, você vai apresentar a letra P para a criança. Aí você vai falar, ai filha, é o P de pipa. Criança solta pipa? Criança de 3, 4 anos? Não. Então você fala P de Peppa, que vai ser mais fácil para ela. Por quê? A realidade dela. Aí você já pode colocar a Peppa na televisão, né? Pra criança estar assistindo, olha filha, tá vendo a Peppa? A Peppa começa com a letra P. Aí dessa letra P você já vai poder puxar outras palavrinhas, como a pipa, né? Porque se você puxar uma palavra solta que não seja da realidade dela, vai ficar muito difícil para ela associar essa palavra. E outra questão também, né, da educação infantil, é a questão da criança da educação infantil, ela sempre espera algo em troca. A gente sabe disso. Eu vou fazer o dever, mas eu vou brincar depois. É um jogo que tem com a criança, né? Ainda mais que a criança que está incluída numa turma, que é regular. Quando ela tem uma mediação, fica muito mais fácil esse trabalho, né? Porque ela tá com a mediadora ali, ela tá conseguindo acompanhar o conteúdo da maneira dela, com material adaptado para ela, tudo voltado para ela. Agora em casa, a mãe tá perdida, né? Como eu disse, a gente saiu numa sexta-feira e na segunda a gente não voltou mais para a escola, então nem material vocês têm. Fica bem complicado, né? Os professores estão enviando os trabalhinhos, vocês estão tentando acompanhar, mas é difícil. Mas voltando. Então, quando a gente fala aí de, por exemplo, de alfabetização, por exemplo, né? P de Peppa, você vai pegar até o Y agora, você tem um grande aliado, o YouTube, que toda criança adora. Você vai pegar coisas que sejam da realidade dela. É a primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça. Porque assim,
De repente, a maneira que a professora está enviando, ela está enviando para um todo, para a turma toda. Então, de repente, não vai ter o objetivo de alcançar o seu filho, né? Que precisa de uma adaptação, precisa de uma educação diferenciada para ele. Então, pensem nisso, de sempre poder adaptar tudo que vocês tiverem em casa. Na última live eu mostrei várias coisas, com tampinha de garrafa, com caixa de ovo. Gente, tem muita coisa em casa que a gente pode usar e trabalhar com essas crianças. Eu fiz mais uns vídeos também, mas ainda não postei. Devo postar essa semana que eu preciso editar algumas coisas. Dando algumas outras dicas de materiais que vocês podem utilizar em casa com eles, entendeu? Porque assim, você às vezes tem tampa de garrafa, caixa de ovo, garrafa PET, que você pode fazer um monte de coisa, trabalhar quantidade, trabalhar cor, trabalhar letras do alfabeto, né? Quando a criança ainda não tem a coordenação motora fina bem trabalhada, ela precisa de coisa mais concreta ali. Então você pode pegar um alfabeto móvel para ela ir montando palavrinhas. E aí esse alfabeto móvel, eu dei a ideia da tampinha de garrafa, eu até fiz, quando a Dani começar a falar, eu paro, pego ali e mostro pra vocês no final como é que eu fiz. E você vai usar o que você tem. E separar um espaço do dia, entendeu? Quando você tem a criança de educação infantil, você sempre tem que fazer algo diferenciado, né? O lúdico tem que andar junto ali toda hora, com qualquer coisa que for ensinar, tem que estar o lúdico junto. Hoje a criança vai aprender quantidade. Fez o número 4, tem que fazer 4 bolinhas, um exemplo. Às vezes no papel aquilo vai ficar uma coisa chata pra ela. Então você vai lá fazer uma massinha. Faz o 4 de massinha lá. Toda criança assim, né? Toda, eu tô dizendo entre aspas, mas a maioria gosta muito de massinha. Eu era uma criança que amava massinha, ficava alucinada com massinha. Então você fez o 4 de massinha. Filha, agora vamos fazer 4 maçãzinhas de massinha que você vai amar. E você tá trabalhando com ela e ela tá brincando. Então o brincar, né? Ele tem que andar junto com o ensinar. Sempre, sempre junto. Tá, gente? Tô falando muito rápido? Deixa eu olhar uma coisa aqui, se tem alguma mensagem. A Letícia falou sobre a Letícia falou sobre a didática, eu acho que você respondeu, né? Buscar os pais em casa, os responsáveis, não têm a mesma didática que um professor que estudou 4 anos. Mas é buscar os meios de alcançar a aprendizagem do seu filho de forma com que as coisas, usando o que ele mesmo gosta de fazer, de brincar. Sim. Isso que a Ju falou ali, Ju, muito importante, que ela botou, é importante também tirar coisas que possam distrair a criança. Se você tem uma criança que se distrai facilmente, tá ensinando para ela quantidade, bota ela na frente da televisão com desenho, vai ficar difícil mesmo. É como eu tava falando, você vai usar esses aliados aí, um celular, uma televisão, quando você for fazer algo voltado para aquele recurso que você vai utilizar, como eu falei da Peppa. Aí você vai botar o desenho da Peppa e vai botar a letra P ali. Mas se você está fazendo uma atividade com ela que requer atenção e você deixar algo que a distraia, realmente vai ficar difícil, né? Porque a criança não vai entender que ela está estudando, ela vai achar que ela está fazendo o que ela quer, brincando e se divertindo só. Então acho que foi, né? Perguntas até agora não, porque o pessoal hoje está falando bastante, estou gostando de ver. Outra coisa também, Dani, que eu queria falar da educação infantil, é que as pessoas, assim, no geral, acham que a educação infantil não tem tanta importância. E é um engano muito grande, né? Tanto que, de acordo com a LDB, a partir dos 4 anos é obrigatório que os pais coloquem a criança para estudar. Então, assim, a criança tem que estar já com comprometimento na educação infantil. Eu trabalhei com educação infantil, tinha crianças que eu via uma vez no mês. Entendeu? E aí essa criança chega lá no primeiro ano, que é o ano de alfabetização, sem saber ler com cré. Sem saber o que é o número 10, o número 11, sabe do 1 ao 9 porque tem um monte de musiquinha infantil. Se você tirar da sequência, a criança não sabe. Então, assim, se você de repente tem um filho, né, um afilhado, um sobrinho que está na educação infantil, gente, não deixe as pessoas levarem a brincadeira da educação infantil, porque faz muita falta nos anos iniciais do fundamental, que é do 1º ao 5º ano. A educação infantil faz muita falta. É aquela amassar o papel que está trabalhando a coordenação motora, faz falta. É aquela tesourinha que corta a massinha, coordenação motora, faz falta.
Criança ter noção de espaço, saber pegar, às vezes, um talher, isso aqui é uma canetinha, né? Mas, às vezes, a criança não sabe pegar um talher, pega sim. Foi. Voltou, gente? Travou. Levei um susto. E eu fiquei assim, porque eu tava aparecendo aqui normal, falando a beça, né? Aí, não, mãe, minha mãe tá Foi. olhando. Foi. Aí eu tava falando, gente, será que tô falando sozinha? Alguém tá me escutando? E ninguém. E aí eu me liguei que a live tá por você, porque eu esqueci que quem iniciou a live foi você. Então, automaticamente ia parar Travou. aqui. Então vamos lá, Travou, mas voltou. voltou. Voltou aí, pessoal? Voltou. O pessoal falou que voltou. Ah, então tá, aqui tá demorando um pouquinho a chegar as mensagens aí. Então, voltando onde eu parei, que eu falo tanto, que eu não sei onde eu parei. Tava falando de levar a sério, né, a educação infantil, né? Então é isso. Uhum. Então, assim, levar a sério a educação infantil, porque chega no primeiro ano, a criança às vezes não conhece um numeral, né? Então é bem complicada essa situação. Aí, pulando agora para o ensino fundamental um, que é do primeiro ao quinto ano, né? Lembrando que o ensino fundamental ele é do primeiro ao nono ano. Nós temos anos iniciais, que é do primeiro ao quinto, que a gente chama de F1, e o F2 é do sexto ao nono, tá? Que depois a Dani vai estar falando com vocês aí. Então, também, quando a gente fala do ensino fundamental, a gente está falando de um processo contínuo de alfabetização. Eu digo isso porque hoje eu estou dando aula para o segundo ano, né? E para o quinto também. No quinto ano a gente já percebe uma diferença, um amadurecimento, já estão preparados para o sexto. Mas no segundo ano, as crianças ainda estão naquele período de alfabetização contínua. Então é leitura demais. Aproveitem esse tempo que vocês estão em casa para... Gente, pega ali a leitura. A criança gosta de conto de fada? Bota conto de fada. A criança gosta de música? Bota a letra de música. Você tem que tentar trabalhar em cima do que a criança gosta, né? Tem criança que gosta muito de... Eu já cansei, porque eu tenho muitos alunos que gostam de aqueles encartes das lojas americanas, essas coisas. Se a criança gosta disso, bota ela para ler aquilo ali. Ajuda ela, de repente, a ver o preço ali dos brinquedos, né? Que as crianças gostam de ver. Vai estar trabalhando também já sistema monetário com ela. Então, assim, uma das grandes dicas que eu vou dar hoje é trabalhar a leitura. Que a leitura, ela é muito importante. Ela é importante para a escrita, ela é importante para a interpretação, porque a gente vê pessoas que sabem, um analfabeto funcional. Aquele que sabe ler, mas não interpreta nada do que leu. Então, para mim, isso não foi alfabetizado, né? Então, assim, foquem bastante na leitura. Matemática, na internet tem muita coisa de bingo. É muito legal trabalhar bingo com as crianças em casa. Toma um tempão, as crianças adoram, né? Tem muitas atividades também para criança que tem dificuldade em tabuada. Porque a tabuada, pelo menos eu tive até facilidade com a tabuada. Meu problema, o meu caos foi conta de dividir. Eu tive muita dificuldade. Minha mãe sofreu, por incrível que pareça, né? Porque a multiplicação... A divisão, ela puxa a multiplicação. Você tem que saber a tabuada para saber dividir. Mas eu mesmo assim tive muita dificuldade. E hoje, na internet, ensinam vários macetes, que na minha época eu tive vários macetes. Eu não tive esses macetes para aprender. Da questão da tabuada. Então, hoje ensinam vários aí, de baixo para cima, a sequência dos números, né? De cima para baixo, facilita muito, tá, gente? Essa semana eu vou estar postando aí alguns vídeos, algumas coisinhas aí para vocês. Vou tentar focar também um pouquinho mais no ensino fundamental. E já vou deixando aqui, precisando de dicas e ideias, podem me procurar também, tá? Agora eu vou passar para a Dani e vou pegar o alfabeto para mostrar no final. Tá bom.
É isso aí, gente. Educação infantil é questão mesmo de empenho, da parte dos pais, da parte dos responsáveis e acompanhando e criando a todo tempo. Uma coisa que a Luane falou, que é muito importante, já dá para eu puxar o gancho para o Fundamental 2, é a questão da leitura e da interpretação. Quando há uma defasagem dessa questão da leitura e da interpretação, vai refletir muito no Fundamental 2. Porque o maior problema, né, nas dificuldades de aprendizagem é a questão da leitura e da interpretação. E em todas as matérias há necessidade de ler e interpretar. E se essa lacuna ela não é preenchida, o restante vai ficar com essa defasagem. Então, as dicas que eu tenho dado para os pais do Fundamental 2 e para o ensino médio, dá para dividir bem em educação especial e a educação regular, que o ponto principal é a supervisão, sabe? Ambos os lados precisam ser supervisionados, os pais precisam supervisionar, ver se seus filhos estão realmente assistindo às aulas, se eles estão levando a sério aquilo. Por exemplo, eles têm uma idade em que não é necessário que os pais fiquem do lado, assistindo às aulas junto com eles, mas é preciso que haja essa supervisão. Os pais precisam se certificar se os seus filhos estão realmente assistindo a essas aulas, se eles estão assimilando o conteúdo que está sendo dado, se eles estão fazendo os seus deveres de casa, porque o professor não está mais na sala de aula verificando se o aluno está fazendo o dever de casa. É responsabilidade total do aluno agora. E o aluno que é adolescente, que às vezes não tem noção da responsabilidade que é isso. Então, para os pais de Fundamental 2 e ensino médio, é mais focar na questão da supervisão. Supervisão do acompanhamento das aulas, da pontualidade e da questão da rotina do dever de casa. Eu tenho acompanhado algumas aulas online, às vezes os alunos entram atrasados ou saem antes da aula ter acabado. Isso acaba prejudicando a aprendizagem deles. E às vezes tem aquela falsa sensação de estou sendo esperto, não estou fazendo tudo que deveria estar fazendo, mas o prejuízo vão ser deles mesmos. As provas também, as provas de sondagem, avaliações estão sendo online. Elas não têm caráter avaliativo nas escolas particulares que estão dando essas provas online, mas quando o aluno cola, quando ele busca as respostas em outras fontes, ele está sabotando a ele mesmo e a família que está investindo naquele ensino. Então, para os pais de Fundamental 2 de ensino médio, desculpa, é a questão da supervisão mesmo. E para os alunos de inclusão, os alunos com necessidades especiais, aí é outra coisa. Aí eu recomendo que os pais estejam mais presentes, sim, do lado nos momentos de aula, que os pais peçam para que esses alunos façam resumos do que eles aprenderam, para verificar se eles estão realmente para verificar se eles estão realmente aprendendo aquilo, para ver se eles estão com alguma dúvida, porque com o adolescente não vai ser mais aquela coisa lúdica, né? Vai ser uma questão de assimilação de conteúdo concreto, então ele precisa ter noção do que está acontecendo, de que não há mais uma mediadora ao lado dele, de que a aprendizagem vai ser por um tempo assim, que ele vai ter que ter um esforço maior, mas os pais, os responsáveis, precisam ser muito presentes no Fundamental 2 e no médio. Acaba que esse segmento está dependendo mais do aluno, né? Os pais não têm muito o que fazer, mas o que pode ser feito, eu tô falando aqui. A minha dica para os pais de Fundamental 2 e médio é o acompanhamento e supervisão. E aos pais de alunos com necessidades especiais é uma verificação de assimilação de conteúdo, pedir o suporte dos profissionais que atendem esses alunos, psicopedagogos, terapeutas, psicólogos, para que esses alunos, como a gente já falou durante a live, eles não tenham um prejuízo
que só seja possível notar daqui a algum tempo. Então, é essa a dica que a gente tem para vocês. E tem mais alguma coisa, Lu? Eu vi ali que a Tamiris colocou, né, a de Enem. Eu coloquei uma foto ainda agora falando sobre isso. Vocês aí que são todos, né? Todos que são contra o Enem esse ano, que quiserem se manifestar, é tipo uma campanha que estão fazendo na internet, a gente não sabe se vai chegar a algum lugar. Mas é importante a gente colocar, né, em pauta que ninguém está preparado, né? Principalmente os alunos da escola pública, né? Que estão tendo uma aula aí muito solta, né? Tá colocando lá na internet, como a Dani falou, o professor não está ali para saber, para tirar a dúvida de verdade que o aluno tem. Então, esse aluno, né? O aluno principalmente da rede pública, ele não está preparado para o Enem. E a gente precisa reforçar isso. Eu fiquei de mostrar para vocês aqui o alfabeto que eu fiz. Eu fiz com as letrinhas, como eu tinha dito. Deixa eu ver se dá pra enxergar, gente. Nem eu tô enxergando isso. Não dá Tá pra dando pra ver, enxergar? Lu. Agora foi. Agora foi. Eu peguei a tampinha de garrafa comum, tá? Peguei uma folha de ofício, fiz a letra, botei durex, botei uma durex colorido em volta, até depois eu vou dar uma ajustada. Mas eu criei esse alfabeto aqui. Eu acho que foi o material que eu tinha. É um material fácil de todo mundo ter. Pede até vizinho para guardar tampa de garrafa, que todo mundo tem. Tem até projetos aí de pessoas que juntam tampinha para ajudar, né? Para construir cadeira de rodas. Eu até participava, até junto, na verdade. Peguei até uma dessas tampinhas, mas também é por uma causa boa. E aí, você faz um material adaptado em casa para o seu filho, né? Agora eu queria deixar aí um espaço para alguém fizer alguma pergunta. Eu acho, não sei se veio alguma pergunta aqui. A Cris colocou uma pergunta aqui. A Cris é lá da igreja. Tá. Como trabalhar a autonomia com o sexto ano? Bem, é o que a gente falou aqui. O sexto ano, por exemplo, eles estão no primeiro ano do Fundamental 2. Então é tudo novo. É a questão de não ter mais todas as disciplinas concentradas numa professora só. São vários professores, é como se fossem várias classes numa turma só. Então essa diferença já é difícil para eles. Então, trabalhar a autonomia do sexto ano em tempos de educação à distância vai ser um desafio muito maior do que se fosse no presencial, porque a figura do professor não vai estar mais lá. Então, eu acho válido apostar na autonomia do seu filho, dar responsabilidades, mas supervisionar. Fazer aquele checklist toda semana, ver se as atividades estão feitas, verificar se há dever de casa, se foi feito, se há alguma pendência, se é necessário enviar algum tipo de material online ou fazer no caderno. Eu acho que é válido investir na autonomia dos alunos que estão no sexto ano, que estão naquele processo de mudança, né, de adaptação, mas sempre com supervisão. Com certeza. Tem que ter essa supervisão mesmo, porque é importante, né? Em qualquer ano de escolaridade, precisa ter a supervisão do responsável. Não adianta, né? Isso, sobre o assunto do Enem, lá na escola eu trabalho no CEL International School, e teve um tempo no isolamento que eu fiquei acompanhando o pessoal terceiro ano, é o pessoal que vai fazer o Enem, né? Nossa. E foi a turma mais comprometida. Eles estavam online antes das aulas começarem, eles estavam sempre presentes, participando de tudo, porque eles entenderam que o comprometimento nesse ano tão importante teria que ser maior deles, né? O esforço Sim. teria que partir deles, né? Mas realmente é um assunto muito polêmico, que não são todos os alunos que estão tendo essa oportunidade, somente a rede particular está tendo a oportunidade de continuar seus estudos no tempo de isolamento, e é válido sim se preocupar com essa questão da data do Enem, porque os alunos da rede estadual não têm esse privilégio de estar estudando tão quanto os alunos da rede particular. É verdade. Então a gente, né, o que a gente puder estar fazendo aí
para a gente lutar por dias melhores na educação, né? Que eu sempre digo isso, pela igualdade na educação, que é isso que a gente precisa ainda hoje, né? Dar a mesma oportunidade, né? Ao filho daquela moça lá da periferia para o filho daquela moça lá da Zona Sul, que estuda na rede privada, né? Que consegue fazer um cursinho de inglês. Então todo mundo precisa ter esse direito à educação e à igualdade na educação, que é muito importante, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Me enrola às vezes com isso, porque fica tudo aqui no meu rosto. Deixa eu ver. Vocês tiverem alguma... Bruna comentou aqui, ela é professora lá na escola comigo e ela também está fazendo trabalho de mediação, igual o que eu estou fazendo. Nós somos mediadoras e a gente assiste às aulas e a gente faz resumos das aulas e adapta o material e envia para os alunos. E eu estou fazendo isso aqui de casa para os alunos da unidade da Lagoa e ela está fazendo da casa dela para os alunos da unidade Barra. Só que ela tem uma bebê e ela faz com o filho no colo. É verdade, é verdade. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente está sempre tentando agregar mesmo conhecimento aqui, ter essa troca com vocês. Gosto muito quando vocês participam, que vocês colocam o ponto de vista de vocês, contam também experiências do dia a dia, né? Porque a gente precisa mesmo puxar algo que a gente já tenha vivenciado para saber se a realidade, né, combina ou não com nossa realidade. A gente sabe que é um momento muito difícil. Esse ensino à distância temporário aí que a gente está vivendo precisa, né, ser melhorado muito para que isso depois... Porque, assim, dizem que no futuro... a gente escuta isso há muito tempo. No futuro só vão existir escolas virtuais. E já tem que melhorar muito, então, porque a gente está bem longe de atender essa demanda virtual, tá? Eu agradeço a todo mundo que participou e a gente vai pensar num tema diferente agora para uma próxima live mais pra frente, né? A gente também tá com a vida corrida, Dani trabalhando em casa, eu trabalhando em casa, a gente também tem nossa vida pessoal, então às vezes a gente nem consegue, mas quando vocês tiverem ideias, precisando de dicas, mandem no nosso privado lá, aí no Insta, né? Aqui no Insta, pode mandar alguma dúvida que vocês tenham, que a gente puder dar esse suporte para vocês, a gente tá se disponibilizando, tá, gente? Eu agradeço muito, Dani, aí pela parceria, foi ótimo. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. E como eu já coloquei vários posts lá no meu Instagram, estou à disposição. Estou trabalhando para a instituição que eu já trabalho oficialmente, mas eu acho que em tempos de isolamento, em que as pessoas estão sofrendo com muitas outras questões sociais, econômicas, a gente deve ser solidário. Então, eu me coloquei à disposição de ajudar aos pais que estão precisando de algum suporte nesse momento, através da psicopedagogia, da pedagogia, tudo isso gratuito, mas online, né? Porque a gente tem que respeitar a quarentena, tá bom, gente? Muito obrigada. Claro. E a gente se vê nas próximas. Gente. Beijo, tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Bruna. Tchau, Paulo Godoy, Amanda, Tamires. Paulo tá aí, esse Paulo dá um show. Lelê, Letícia, Felipe, namorado da Luane, Amanda. Tamires, Ju chefe. Também. Ju, tchau, sua tchau, linda. Gente. Tchau, gente. Amanda, obrigada. Tchau, beijo. Gente. Minha mãe também tá assistindo. Beijo, mãe. Beijo. Tchau, gente.